eu provei que a cohomologia do espaço euclidiano é trivial. Ficou só faltando indicar como é que você usa isso para mostrar que a cohomologia é invariante por homotopia, né? Então, a ideia é tentar imitar a construção que a gente usou no RN para imitar uma situação em que a gente tem uma variedade qualquer. Então, deixa eu mostrar. Eu vou só indicar a maneira de fazer, né? Então, a proposição é a seguinte. Você tem uma variedade diferenciável. Uma variedade diferenciável. E aí a gente tem, considere as aplicações. E a gente vai considerar duas aplicações, uma π, que vai do produto cartesiano de M por R em M, e uma I, que vai de M em M por R, dadas pelas seguintes expressões. O π é a projeção, o π de xt é igual a x, e o i é a inclusão, digamos, no nível zero. Então, o i de x é igual a x, vírgula zero. Então, a conclusão é, você tem duas aplicações diferenciáveis, de M cartesiano R em M e de M em M cartesiano R. Então, a gente pode considerar os homomorfismos induzidos na cohomologia, π estrela e o I estrela. A afirmação é que os dois, um é o inverso do outro. Em particular, cada um deles é um isomorfismo. Certo? Então, a demonstração é que, então, você tem que π estrela composto com I estrela é igual à identidade, e o I estrela composto com π estrela também é igual à identidade. Onde eu estou olhando para a cohomologia, portanto, o I estrela vai da cohomologia de de Rham de M cartesiano R, cohomologia de M, e o π estrela vai da cohomologia de de Rham de M na cohomologia de de Rham de M cartesiano R. E esses objetos aqui são os homomorfismos induzidos. Homomorfismos induzidos correspondentes. Ok? Então, a demonstração dessa proposição vai ser essencialmente trazer para um contexto de variedades a construção que a gente usou na aula passada, quando a variedade M era o Rn. A ideia da aula passada era tentar usar uma espécie de indução, né? E é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui também. Então, a demonstração eu vou só indicar aqui, porque é muito parecido com o que a gente fez na aula passada. Você vai pegar uma forma diferencial no produto, então digamos que seja ômega, uma forma diferencial de grau K de M cartesiano R, digamos que ela seja fechada, né? Então a gente pode, em coordenadas locais, digamos x1, xn, t. Você escolhe coordenadas em M e acrescenta a variável t da reta. Você pode escrever, então, podemos escrever a forma diferencial da seguinte forma. A gente separa, então, o pedaço aqui que envolve o dt. Né? Essa era a ideia. Então, aqui aparecia os b's, né? I, dxt, dx i1, dx e k. Esse era o pedaço das variáveis horizontais.
E tem aqui um outro pedaço que envolve um coeficiente AJ de xt dt e aí dx j1 dx j k menos 1. Você pode escrever a forma diferencial dessa maneira. E aí agora a gente lembra que a ideia era tomar a primitiva dessa função, né? Então definimos fixado um ponto x na variedade m. Você pode olhar para isso aqui como uma função de t. Então definimos a função f j de xt como sendo a integral dessa função aqui na variável t de 0 a t, né? Então, o fj de xt é a primitiva do AJ. E aí você coloca, isso aqui é uma definição, se chama φ de ômega. Você começou com uma ômega, e agora o que você faz é você esquece a parte horizontal e troca aqui o AJ pela primitiva. Você vai ter a soma aqui em J do f j de xt dx j1 dx jk menos 1. Então, esse objeto agora vai ser uma forma de grau k menos 1 em m vezes r. Certo? Bom, aí você precisa checar, só deixo para vocês, que essa φ está bem definida, ou seja, que ela não vai depender das coordenadas locais escolhidas. Então, você checa que φ está bem definida. Como um operador que manda, um operador linear, que pega uma forma diferencial de grau k. Deixa eu corrigir aqui, não é para supor que ela é fechada, não. Desculpe. Isso aqui funciona para uma forma qualquer. Então, checar que φ está bem definida como um operador que pega uma forma diferencial de grau k em m vezes r, manda numa forma diferencial de grau k menos 1 de m vezes r. Certo? Está claro até aqui? E aí você faz o seguinte. Primeiro você observa que uma dessas identidades aqui é trivial. Segue imediatamente. Né? Porque qual que é? Você sabe que se você pega um ponto x, inclui e depois projeta, isso te dá a identidade. Então, π composto com i é a identidade. Portanto, o i estrela, π estrela tem que ser identidade trivialmente. Então, como π composto com i, né, de x, isso aqui é igual a x, temos que o i, o homomorfismo induzido pela identidade é o homomorfismo identidade. Logo, o i estrela composto com π estrela é igual a identidade. Então, basta mostrar essa outra inclusão aqui. E aí agora, para mostrar outra inclusão, a gente usa a φ, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um diagrama aqui. Deixa eu ver como é que eu vou desenhar isso aqui. Então, a ideia é que a gente tem... vou desenhar o complexo de Derham do produto, m vezes r. Então, você tem a diferencial exterior, que manda aqui numa forma de grau k mais 1. Você também tem o a k menos 1. Manda pela diferencial exterior. Eu vou repetir o desenho aqui embaixo. Estou fazendo esse diagrama aqui para indicar depois que isso é na verdade é um conceito bastante geral. E agora,
a ideia é que a gente tem esse homomorfismo que a gente quer estudar, o π estrela composto com estrela, vai de uns... Está definido nesses espaços. Eu posso desenhar, então, como uma seta. Essa aqui seria a seta do π estrela composto com U estrela. Certo. Aqui também. Deixa eu ver se é o desenho que eu quero. Posso desenhar subindo aqui. Tanto faz, né? E a gente tem também um homomorfismo de identidade, que também sobe aqui, né? E aí o que a gente construiu foi uma φ que pega uma forma diferencial de grau K e manda numa forma diferencial de grau K-1. Então, aqui está φ. Isso funciona para qualquer K, portanto, também vai ter uma φ que pega uma forma de grau K+1 e manda numa forma de grau K. E assim por diante. Tá certo? E o ponto agora é olhar para esse diagrama e mostrar que vale a seguinte identidade. O que você vai fazer é, você vai pegar uma forma de grau K, aplicar φ, depois tomar a diferencial exterior. Pega ela, aplica a diferencial exterior e aplica φ de novo. E soma os dois resultados. Você vai olhar para isso daqui. D composto com φ mais φ composto com D. Isso aqui vai ser igual a identidade menos π estrela composto com estrela. Vou mostrar que vale essa forma. Certo? Então, é simples fazer isso, né? É só fazer... Se quiser mais ou menos... Posso deixar como exercício ou querem que eu cheque aí? Eu fiz uma coisa parecida na aula passada, né? Que era pegar essa φ aqui no contexto do espaço euclidiano, aí eu calculei a diferencial exterior dela de novo. Então, é a mesma conta. Certo. E aí, quando você tem esse tipo de identidade, eu desenhei o diagrama e escrevi assim para indicar que isso é o que se chama, terminologia, de homotopia. O Whelan chama de homotopia algébrica entre a identidade e o π estrela composto com estrela. Certo. E aí, se você mostra que vale essa identidade aqui, o resultado é imediato pelo seguinte, né? Você vai aplicar essa identidade a uma forma fechada. Então, se a ômega agora, a forma de grau K em M vezes R é fechada, isto é, diferencial de ômega igual a zero, temos esse termo aqui vai desaparecer, você vai ter, portanto, que a diferencial de φ de ômega é igual a ômega menos π estrela e estrela de ômega. Certo? Então, isso significa que agora, quando eu passar na cohomologia, como essa forma é exata, ela é diferencial de alguém, a classe de cohomologia dela é a classe trivial. Então, isso implica que a classe de cohomologia de ômega é a mesma classe de cohomologia que esse objeto aqui. Certo? Ou seja, na cohomologia, esse cara é a identidade. Tem que passar na cohomologia, né? No nível das formas diferenciais, ele não é identidade porque tem algo não trivial aqui. Mas quando você passa para a cohomologia, isso aqui vale zero porque é uma forma exata. E aí você vai ter o resultado. Certo? Alguma pergunta aí sobre a prova?
Uma homotopia algébrica entre dois homomorfismos, né? Porque a ideia é que, algebricamente, como é que você formula isso? Isso aqui é um complexo de cadeias, quer dizer, uma sequência de grupos e homomorfismos entre grupos consecutivos, com a propriedade que um homomorfismo composto com o seguinte dá zero. Isso é um complexo de cadeias. E aí você tem uma noção de homomorfismo entre complexos de cadeias, que é um conjunto de setas, tal que essas setas comutam com a diferencial exterior. Então, dados dois homomorfismos desse tipo, F e G, uma homotopia algébrica é uma coisa que faz essa identidade aqui ser verdade. Mais K, D é o F, G. Certo? Esse K aqui que é uma homotopia algébrica. E a ideia é que essa ideia algébrica é útil para mostrar que os homomorfismos são iguais. Você constrói uma homotopia algébrica. São iguais quando você passa para a cohomologia. Aqui a gente está no nível da cadeia ainda, né? Mas depois que você passa para a cohomologia, se existe uma homotopia algébrica, os homomorfismos induzidos vão ser iguais. E a demonstração são essas duas linhas aqui. Certo? Tá, como eu falei, essa identidade segue da conta que eu fiz na aula passada. Então, a gente fez isso para mostrar a invariância por homotopia. O objetivo final, na verdade, era provar o seguinte teorema, né? O teorema dizia o seguinte, que você tem duas... O que é que ele diz? Você tem duas aplicações diferenciáveis, digamos F e G, entre duas variedades. Aplicações diferenciáveis. Então, você diz, se F e G são homotópicas, então, elas induzem o mesmo homomorfismo na cohomologia. Quer dizer, o F estrela vai ser igual ao G estrela na cohomologia de de Rho. Para todo K. Certo? Esse era o objetivo. E agora vai ser simples provar que vai sair como corolário dessa proposição. A ideia é a seguinte, a ideia é que você sabe que existe uma homotopia, né? Existe uma homotopia. E aí você pode supor que essa homotopia é diferenciável, é o argumento clássico, né, que eu comentei na aula passada, por aproximação. Vai existir uma homotopia diferenciável H, que vai de M vezes R. Você pode passar do intervalo 0,1 para a reta, não tem problema. Em N, né? E que satisfaz as seguintes propriedades. O H de xt é o F de x se o t for maior ou igual a 1. Ou, sei lá, o G de x, não sei. E o H de xt é o F de x se o t for menor ou igual a 0. Né? Então, você tem aqui a homotopia. Então, você está dizendo que o intervalo 0,1. Daqui para cá, ela vale sempre G. Né? Daqui para cá, ela vale sempre F. E aqui tem uma homotopia aqui no meio. Certo? Então, a observação é que você pode considerar duas inclusões de M no M vezes R. Você pode considerar a inclusão no nível 0 ou a inclusão no nível 1. Se você inclui no nível 0 e compõe com H, você obtém F. Se você inclui no nível 1 e compõe com H, você obtém G. Então, se você tem essa aplicação I0 que pega X e manda em X0. E a I1 que pega X e manda em X1. A gente tem que a I0 composta com H é F, não é isso? E I0 e I1 composto com H é G. Mas agora você passa para
para a cohomologia, olha para o homomorfismo induzido, né? Logo, você vai ter que o F estrela, aqui eu estou, melhor colocar assim porque ele é contravariante. Então o F estrela vai ser igual a, é o H composto com I0 estrela, mas isso é o I0 estrela composto com H estrela, e analogamente, o homomorfismo induzido por G vai ser o homomorfismo do I1 composto com o homomorfismo do H. Isso na cohomologia. Cohomologia de N. Só que agora qual é a observação? Exatamente. O I0 estrela e I1 estrela são iguais, porque eu poderia fazer a mesma prova aqui olhando para o I1 estrela, no lugar do I0 estrela. Quer dizer, o que essa prova diz é que a inclusão no nível 0, o homomorfismo induzido pela inclusão no nível 0 é o inverso do P estrela. Eu poderia fazer a mesma prova no nível 1 e concluiria da mesma forma que o homomorfismo induzido pela inclusão no nível 1 é o inverso do P estrela. Porque o inverso do P estrela é a mesma coisa, né? Então, você tem que o I0 estrela é igual ao I1 estrela. Os dois são iguais ao inverso do P estrela. Portanto, F estrela igual a G estrela. Certo? Então, essa é a demonstração da invariância por homotopia, cohomologia. Tá? Quer dizer, eu uso argumentos essencialmente elementares, né? Não tem nada muito profundo aí. Tudo bem até aí? Pode então voltar para as classes características. Ok, então agora a gente vai usar essa proposição para provar que a classe característica não depende da conexão. Que isso é fundamental para que ela seja de fato um invariante topológico do fibrado. Então vamos recapitular aqui. A gente parte de um fibrado vetorial. Π. Nesse fibrado a gente escolhe uma conexão, nabla. A gente escolhe depois um polinômio invariante. Invariante F, que é um polinômio no espaço das matrizes, né? Quadradas n por n, onde n é o rank do fibrado. E dado então qualquer polinômio invariante, a gente pode construir uma forma diferencial, que é a classe característica, né? A gente pode construir uma forma diferencial F de ômega, certo? Que tecnicamente isso daqui é um objeto, se o polinômio por acaso não for homogêneo, né? Isso aqui vai ser um objeto da soma direta dos AKs, né? Da variedade base. Aqui não precisa ir até infinito, basta ir até a dimensão da variedade, né? Então a gente tem essa forma diferencial e a gente já sabe que uma coisa que a gente já mostrou é que que a diferencial dela é igual a zero. Portanto, ela é uma forma fechada. E aí você pode olhar para a classe de cohomologia. Então isso implica que a gente tem um objeto, que é a classe de cohomologia dessa forma diferencial, que vai viver, então, na soma direta das cohomologias de de Rham.
Então, proposição que eu quero mostrar. Isso é fundamental, né? Vou anunciar como teorema. É que essa classe de cohomologia, a classe de cohomologia de f de ômega não depende da conexão. Certo? Se você escolhe uma outra conexão, talvez a forma diferencial vai ser diferente, mas elas vão ser cohomólogas. Então, portanto, eu posso parar aqui, dado qualquer fibrado vetorial, eu tenho, de maneira natural, associado a ele uma classe característica, que é uma classe de cohomologia na variedade base do fibrado. Ok, então vamos provar isso. Bom, você tem que pegar duas conexões, olhar para as classes correspondentes e mostrar que elas são equivalentes, né? Então, sejam a nabla 0 e nabla 1 conexões no fibrado E. Está claro o que eu quero provar? Certo? Tenho duas conexões. E aí eu posso fazer a seguinte construção. A gente vai usar essencialmente a proposição anterior, né? Então, se π é a projeção, vai de M cartesiano R em M. Essa aqui é simplesmente a projeção igual a X. Eu posso considerar, então, o pullback do fibrado, né? O E é um fibrado sobre M. O pullback dele vai ser agora um fibrado sobre o M vezes R. Podemos considerar o fibrado pullback π estrela de E, que é um fibrado sobre M vezes R. Então, a ideia é que, dado um ponto de M vezes R, a fibra ali é simplesmente uma cópia da fibra sobre a imagem. Essa é a ideia do fibrado pullback. E agora a gente vai colocar uma conexão só nesse fibrado, uma conexão que interpola entre as duas. Que conexão é essa? Vamos definir uma conexão nesse fibrado. Da seguinte forma. Pega uma seção. Como é que é uma seção do fibrado pullback, né? Como é que você pode escrever esse objeto? Então, digamos que eu pegue então uma seção. Dada. Como é que eu vou escrever isso? Sei lá. Um S maiúsculo aqui. Uma seção do π estrela de E. Podemos escrever. O que é essa seção num ponto? Bom, eu vou olhar a fibra no ponto xt é simplesmente a fibra do E sobre o x. Então, isso aqui é simplesmente um elemento da fibra do E sobre o x, que eu vou escrever como, sei lá, um S minúsculo, talvez. Vai depender do x e do t. Isso aqui vai ser um elemento do E x. Certo? Ok? E aí eu quero definir uma conexão, então tem que dizer como é que você deriva esse objeto. Mas você vai derivar esse objeto com relação a campos da variedade base, que agora é o produto. Na variedade base, você tem dois tipos de campo, né? Você tem o campo horizontal, que é o tangente ao M, e tem o campo tangente à direção dada pela reta. Então, você coloca, definimos uma conexão
chamar de nabla barra no fibrado pullback pelas seguintes regras, né? Primeiro eu vou explicar o que significa derivar com respeito ao DDT, a seção S. Alguma sugestão? Como é que eu derivo esse objeto com respeito a T? O x está fixado, está variando o t. Derivada do caminho, né? Porque quando você fixa o x, isso aqui passa a ser uma curva dentro desse espaço vetorial. Então você tem a derivada usual. Eu denoto assim. Isso aqui vai ser novamente um elemento da fibra do E no ponto x. Essa aqui é a derivada usual. Mas eu preciso também dizer como é que é a conexão com respeito a um campo x que é tangente a M. Certo? Então, isso aqui é se o x for tangente à variedade M do ponto x. Né? Então, agora você está com o t fixado e você vai variar isso aqui com respeito ao x. Quando você fixa o t, né, isso passa a ser uma seção do fibrado E. Okay? E aí você pode derivar essa seção usando nabla 0 ou usando nabla 1. Você tem as duas possibilidades. Então, o truque é lembrar que uma combinação linear convexa de conexões ainda é uma conexão. Então, a conexão que eu vou escolher vai depender do t. Vai ser a conexão 1 menos t nabla 0 mais t nabla 1. Vou escrever assim. xs mais t. Avaliado no ponto xt. Faz sentido isso? O T aqui é qualquer. T é qualquer. Aqui estou avaliando num ponto xt, né? Então, a maneira como eu derivo na direção horizontal vai depender do T. No nível T, eu escolho a conexão 1 menos t nabla 0 mais t nabla 1. E aí é fácil checar que isso aqui vai, de fato, satisfazer as propriedades da conexão, porque justamente a soma dos dois coeficientes é igual a 1. Né? Tá certo? A ideia é que no nível 0 você está derivando com a conexão nabla 0 e no nível 1 você está derivando com a conexão nabla 1. Ok, então isso passa a ser uma conexão no fibrado pullback, né, que vai ter a sua forma de conexão, a sua forma de curvatura. E a ideia depois agora vai ser relacionar esses objetos com as formas de conexão e formas de curvatura de nabla 0 e nabla 1. Então, vamos dar nome aos bois aqui. Então, para falar da forma de conexão e da forma de curvatura, você precisa escolher um referencial. Né? Bom, mas a fibra aqui é simplesmente uma cópia da fibra do M. Então, é suficiente escolher um referencial em M. Certo? Então, você faz assim. Vamos fazer assim, né? Vou fazer um pouquinho de cuidado aqui para ficar mais claro, né? Então, dado um ponto P na variedade M, né? Podemos escolher um referencial
S... Como é que eu chamo isso? I, né? Eu uso I ou J? Já não me lembro mais. Bom, enfim, você pode escolher um referencial do fibrado E numa vizinhança de P. Certo? Então significa que aqui está o P, essa aqui é a vizinhança, então no fibrado E, cada fibra aqui, você tem bem definido essa coleção de vetores SJ. Então agora a ideia é que você vai pegar um ponto do produto, M vezes R. Teria que desenhar assim, né? Isso aqui é o M. Isso aqui é o R. Em cada ponto aqui, PT, a fibra é exatamente a mesma fibra do E. Ou seja, a fibra do π estrela de E no ponto PT é simplesmente uma cópia da fibra do E no ponto P. Então você pode colocar aqui o SJ também, né? Isso aqui seria a vizinhança U do ponto P. Vamos escrever isso com mais cuidado. Então agora o que eu afirmo é que no aberto U vezes R, em vizinhança U de P, né? Então, no aberto U vezes R do ponto PT, temos o referencial que eu vou chamar de π estrela de SI. Isso aqui vai ser um referencial do fibrado pullback e ele é dado por π estrela do SI num ponto XT. Quem que é esse cara aqui? SI de X. Isso. Certo? Porque isso aqui é um elemento, ele tem que ser um elemento da fibra do pullback no ponto XT, mas isso é exatamente uma cópia, né, da fibra do E no ponto X. Então você simplesmente traz, né? Tá, a moral da história é que se você tem uma fibra do E, você tem uma fibra do pullback. Desculpe, se você tem um referencial do E, você tem um referencial do pullback, que é só fazer a cópia, né? E aí, nesse referencial aqui, você pode olhar como é que é a conexão. Certo? Ou seja, eu posso olhar para... como é que eu vou fazer isso aqui? Você pode olhar para assim. Eu posso derivar o elemento desse referencial aqui, π estrela de SI, com relação a um campo X. E eu pergunto a vocês quanto que dá isso, então. Só a parte de baixo, isso. Só isso aqui, né? Vou fazer uma pergunta mais fácil. As duas são fáceis, né? Mas só para você acostumar um pouco com o formalismo aqui. Se eu botasse o DDT, o que daria? Zero, né? Zero, porque o SI de X não depende de T. Agora, se você bota um campo X, o X é tangente a M, quanto que dá isso aqui? É olhar a definição, vai aparecer a segunda linha, né? Então, isso vai ser 1 menos T, conexão nabla zero do SI, mais T, conexão nabla 1 do SI.
certo? Fazendo, claro, essa identificação, né? Lembrando que as fibras são iguais. Ok. E aí? Uma ideia de como proceder? Primeiro a gente pode olhar para a forma de conexão. Quer dizer, a ideia é, vamos avaliar isso aqui em t igual a zero. Então, em t igual a zero, a gente tem que essa derivada vai ser simplesmente agora dada pela conexão nabla zero. Né? Só que isso aqui eu posso escrever em termos da forma de conexão da nabla zero. Né? Como é que era a fórmula? Isso aqui é a soma. Isso aqui vai ser uma combinação linear de SJ, né? E aqui aparece ômega. Como é que era aqui? Sim, né? Ômega JI, né? Onde esse ômega aqui é o ômega da nabla zero. Então vamos escrever assim. Isso aqui é o ômega zero. JI de S aplicado a X de SJ. Concordam com isso? Só que usando a identificação, o SJ é a mesma coisa que o π estrela de SJ, né? São exatamente o mesmo vetor. Então, posso reescrever isso daqui com uma soma ômega 0 JI de X π estrela de SJ, que é o referencial. Certo? Então, isso me diz que, isso implica que em t igual a zero, a gente tem que, se eu escrever isso aqui agora usando comparar isso aqui com a forma de conexão da ômega barra, vai valer a mesma fórmula, né? JI de X π estrela de SJ. Eu concluo então que a ômega barra no t igual a zero coincide com a ômega zero. Certo? Desde que aplicada a um vetor x tangente, né? Então o que eu mostrei foi que a ômega barra JI de X é igual a ômega 0 JI de X. Isso para todo X tangente no aberto U, onde eu tenho um referencial. E analogamente, em t igual a 1, a gente vai ter que a ômega barra vai ser a ômega 1. Então, em linguagem de formas diferenciais, o que isso está me dizendo? Ou seja, isto é, em linguagem mais concisa, como é que eu restringo ao t igual a zero? Posso pensar na inclusão, né? Eu tenho a inclusão de M em M vezes R no nível zero. Isso é uma aplicação diferenciável. Eu posso considerar o pullback da forma ômega barra com relação a essa inclusão. Quer dizer, o que isso está me dizendo aqui é equivalente a dizer que o pullback pela inclusão no nível zero da ômega barra é a ômega zero. E o pullback no nível 1 da ômega barra é ômega 1.
pullback é exatamente isso. Vai pegar um vetor X, vai incluir no nível 0 e vai avaliar esse cara aqui, né? Certo? Bom, pode omitir os índices aqui para simplificar um pouco a notação, né? Então, como a gente tem que a forma de curvatura, né, é igual a... Bom, pela equação de estrutura, dizia isso aqui, né? Isso vale tanto para omega barra, como para omega 0, como para omega 1. E o pullback se comporta bem com respeito ao diferencial exterior e com respeito ao produto exterior também, né? As mesmas fórmulas valem para a curvatura. Então, pela equação de estrutura, concluímos que o pullback da omega barra, que eu estou omitindo os índices, isso aqui é o omega 0, e o pullback pelo nível 1 do omega barra grande é o ômega 1 grande. Certo. Percebe que isso faz sentido. O ômega barra é uma 2 forma no M vezes R, né? Então, quando você faz o pullback, ela passa a ser uma 2 forma em M. Então, está compatível a forma. E agora? Aplica F. Né? Então, isso implica que, logo, posso aplicar F. Então, pullback. F é um polinômio invariante, né? O F de ômega barra. O F aqui ele é um polinômio invariante no espaço das matrizes que tem N por N, onde N é o rank do fibrado. Mas o rank do fibrado é exatamente o mesmo. Então, posso fazer o F de ômega barra e também posso fazer o F de ômega 0 e o F de ômega 1. E isso aqui é igual ao F de ômega 0 e o I1 estrela do F de ômega barra é o F de ômega 1. Por que eu estou usando aqui, né? Que a F é um polinômio, né? Cada parcela aqui na F vai ser um produto exterior de certas componentes da matriz. Mas, novamente, o pullback do produto exterior é o produto exterior dos pullbacks. Então, tudo funciona bem aqui, porque F é um polinômio. E aí, essencialmente, acabou, porque agora essa forma diferencial F de ômega barra, também a F de ômega 0 e a F de ômega 1 fazem sentido global. Porque o polinômio é invariante. Até esse passo aqui, a gente estava tratando de formas locais, que estavam definidas só no aberto U. Só que uma vez que eu chego nessa identidade, eu lembro que como o polinômio F é invariante, isso faz sentido global. E aí é só aplicar a invariância homotópica. Como é que a gente termina? Então, como I0 e I1 são homotópicas, é fácil fazer uma homotopia entre as duas, né? São homotópicas. Temos que o I0 estrela é igual ao I1 estrela na cohomologia de Derram do produto. Portanto, a gente concluiu que a classe de cohomologia de F de ômega 0, isso aqui é igual isso aqui era justamente o I0 estrela da classe de cohomologia F de ômega barra, mas como eles são iguais, isso aqui também é o I1 estrela de F de ômega barra, e isso aqui é a classe de cohomologia do F de ômega 1. Certo? É o que a gente queria provar. Então, depois vocês, né, tentem
ler de novo para se acostumar um pouco com o formalismo aqui. Com a notação, né? Alguma dúvida aí? Então é essa classe de homologia que a gente chama de classe característica, por isso o nome classe. Não é a forma diferencial que está bem definida, é a classe dela. Certo? Então você diz que dizemos que esse objeto aqui, que é um elemento da álgebra de cohomologia, né? É a classe característica do fibrado classe característica com respeito ao polinômio invariante f. Certo? Que agora não depende mais da conexão. Sim, isso aparece mais tarde na teoria. Que você pode, aqui a gente está falando de polinômio, você pode falar também de série de potências, né? Se a série de potência convergir e tal, e uma exponencial, por exemplo, você pode aplicar uma exponencial a essas formas diferenciais, porque a exponencial ela é aproximada por polinômios uniformemente. Isso faz sentido, sim. Ok, então essa aqui é a classe característica. E uma coisa que a gente tem que mostrar é que ela, de fato, é um invariante do fibrado, ou seja, se você tem dois fibrados vetoriais sobre a mesma base que são equivalentes, então as classes são iguais. E isso segue de uma propriedade que a gente chama de naturalidade da classe característica. Deixa eu escrever direitinho aqui na anotação. Naturalidade diz que se você tem dois fibrados, um fibrado E sobre M, aí você tem aqui um H barra que vai num fibrado E' sobre M'. Aqui embaixo você tem uma H. Aí você supõe que isso aqui é uma aplicação de fibrado. Quer dizer, esse diagrama aqui é comutativo, né? E a H barra é um isomorfismo de fibra em fibra. Certo. A gente já definiu isso aqui antes, né? Então a conclusão é que a classe característica do E, o F de E, né? Isso aqui é uma classe característica sobre o M. Isso aqui é o pullback por H, isso aqui é um homorfismo induzido por H, da classe característica do E' com respeito ao F. Tá certo? Então, em particular, se você tem, dada qualquer aplicação diferenciável, digamos G, que vai de M em N, né? E se você tem um fibrado sobre o E, e um fibrado vetorial sobre o N, desculpe. Só tá, vamos deixar assim mesmo. Você pode considerar o fibrado pullback, e aí você vai ter uma situação que é um caso particular disso daqui. Né? Porque o fibrado pullback a fibra é uma cópia da fibra na imagem.
Então, você consegue construir uma aplicação de fibrado, entre o fibrado pullback e o fibrado original. Então, isso implica que, se eu tenho aqui um fibrado vetorial no E, né? Então, tem a classe característica, toma o pullback, vai dar a classe característica do M. Então, vamos escrever aqui. Pega o fibrado pullback, que é um fibrado sobre M. Aí toma a classe característica desse fibrado. Isso aqui vai ser o homomorfismo induzido por G da classe característica do fibrado original, que eu escrevo como F de E, né? Certo? Faz sentido isso? Então, o que isso está dizendo é que a classe característica do pullback é o pullback da classe característica. Tá? E alguma sugestão de como provar isso aí? Isso, quer dizer, você só vai conseguir uma informação sobre essas classes se você escolher uma conexão, porque foi assim que a gente definiu. Então, mas você quer relacionar, então as conexões no E e no E' precisam estar relacionadas. Então a ideia é você escolhe uma conexão no E' e faz o pullback para o E, isso te dá uma conexão no E. Aí uma ideia parecida com a que a gente usou ali. Demonstração, eu vou fazer mais rápido agora, porque é basicamente a mesma ideia ali. A ideia é que você escolhe uma conexão na linha, conexão em E', né? E aí agora você quer definir uma conexão no fibrado E. Então isso define uma conexão nabla, que eu chamo de conexão pullback, no fibrado E, pela seguinte fórmula. Então você quer dizer quem é a derivada de uma seção do fibrado E com respeito a um campo tangente a M aqui, um determinado ponto X. Então como é que você faz isso? Intuitivamente, o que está acontecendo, né? Você tem um ponto aqui da variedade, aí está aqui o vetor X, você escolhe uma curva tangente a esse vetor X, o S vai ser uma seção ao longo dessa curva, a seção do fibrado E. Mas aí o que você pode fazer é, você pode olhar para a imagem dessa curva pela H. Você vai ter uma curva aqui, que passa pelo H de P, cujo vetor velocidade é a derivada do H aplicado a X. E pode pensar, ao longo dessa curva você tinha a seção S, né? Você pode agora jogar aqui pela H barra, H barra de S, e aí você passa a ter agora uma seção do fibrado E' sobre uma curva ao longo de M', onde você já tem definido uma conexão. Certo? Então a ideia é você deriva aqui e traz de volta pela inversa da H. Certo? Ou seja, formalmente seria uma coisa assim, né? Como é que a gente escreve isso? Vamos ver se faz sentido isso. Você tem aqui a seção S, essa aqui é a seção H estrela de S. E aqui você tem o campo agora, é o H estrela de X. Isso é uma outra notação para a derivada, né? Aqui eu posso usar o H barra, talvez. H barra de S, e aí você deriva com respeito
H estrela de x. Deriva com respeito à nabla linha, né? E depois você volta pela inversa de H barra. Você pode dizer que o H barra disso daqui é igual a isso. Faz sentido isso aí? Ou seja, a única fórmula que faz sentido, né? Pega a seção, joga para lá pelo H, deriva e traz de volta. Certo? Isso é mais simples de fazer quando você olha para as formas, né? Então vamos fazer isso agora. Você define essa conexão. Aí o que é que ela te diz quando você escolhe um referencial, né? Então, escolhido, se você escolhe um referencial do fibrado E', né? Digamos S, acho que eu vou chamar de J aqui, S' sobre o aberto, o linha, você tem um referencial correspondente na pré-imagem, né? Que você denota assim, é o H barra estrela do SJ'. Isso aqui vai ser um referencial sobre... Esse era um referencial do E', esse aqui vai ser um referencial de E sobre pré-imagem. Certo? Bom, isso aqui, intuitivamente, isso aqui é você pegar o referencial aqui do E', né? E trazer de volta pela H barra, né? Seria o H barra inverso aqui aplicado ao referencial S'. E aí, o que é que acontece com a forma de conexão? Então, quando você agora pega a derivada desse cara aqui, H barra menos 1, né? Do SJ', sobre um campo X. O X aqui ele é tangente ao M. Então, qual é a definição? Você joga tudo para o outro lado pela H. Então, quando você jogar esse cara aqui, você vai ficar com o SJ'. Isso. O X você vai ficar com a derivada do H aplicado a X. E você vai fazer a derivada do fibrado E'. Depois você traz tudo de volta. Só que aqui você usa as formas de conexão do E'. Então você fica o H barra menos 1. Isso aqui fica a soma, né? Do omega linha a IJ aplicado a DH de X multiplicado pelo S e linha. Certo? Então, esse H barra, fibra em fibra, ele é uma transformação linear. Então, você pode escrever isso como uma soma. Você repete aqui o coeficiente. H barra menos 1 de S e linha. Tá? Então, quando você escreve no referencial pullback, o que eu acabei de calcular foi as formas de conexão do fibrado pullback. Qual é a conclusão, então? Novamente, em linguagem de formas diferenciais, o que está me dizendo é que a forma de conexão da conexão pullback é o pullback da forma de conexão. Ou seja, isso implica que, se você escreve isso daqui como por definição de forma de conexão, isso aqui seria uma soma, né? Na base H barra menos 1 de S e linha do omega e J de X. Se você iguala os dois resultados, você tem que o omega e J de X é simplesmente
o ômega' e J da derivada de H aplicada a X. Isso aqui é a definição de pullback. Então, a gente conclui que o ômega é o pullback por H do ômega bar. Certo? Ômega bar? Não, ômega', né? E aí, naturalmente, você usa novamente a equação de estrutura. Isso implica que a forma de curvatura da conexão pullback é o pullback da forma de curvatura do fibrado original. Aplica o polinômio invariante. Novamente, como é um polinômio, ele comuta com o pullback. E agora você passa clássica homologia. Você conclui então que a clássica homologia de f de ômega é o H estrela da clássica homologia do f de ômega'. Aí, uma vez que você passa para a cohomologia, você está falando agora de objetos que não dependem mais da conexão. Então, você mostrou que o pullback da classe característica é a classe característica do pullback, né? Certo? Então, novamente, é o caso de vocês depois escreverem com cuidado o que eu estou falando aqui, para que a notação não fique muito confusa, né? Ok, então vamos ver se a gente chega na definição de classe de Pontryagin hoje. O que está faltando? Então, a gente já tem a noção de classe característica, a gente já sabe que ela é natural no sentido que ela comuta com pullback. Tá? Em particular, isso implica que se dois fibrados são isomorfos, né, as classes características são iguais. Porque lembrem, o que é um fibrado? O que significa dois fibrados serem isomorfos? A gente já viu isso aqui. É quando existe uma aplicação de fibrado em que embaixo é a identidade. Então, um corolário da naturalidade é que se você tem, se os fibrados π e π' são... Como é que eu chamei isso? Isomorfos ou equivalentes? Não me lembro mais. Alguém sabe? Isomorfos, né? Se eles são isomorfos, então a classe característica do E é igual à classe característica do E'. Na verdade, eu estou usando uma notação que não precisava usar. Acho que eu não preciso colocar o colchete aqui. Então, deixa eu colocar... Vou botar a notação aqui embaixo. Então, o f de E é igual ao f de E'. A notação que eu deveria usar, que agora já estou colocando o E aqui, né? É que o f de E já é a clássica homologia. Isso aqui é a clássica homologia do f de ômega. Então, esse ômega depende da conexão. Isso aqui é a curvatura da conexão. Mas uma vez que você passa para a cohomologia, isso só depende do fibrado. Tá. Então, nessa notação aqui, deveria tirar os colchetes aqui, tá? Ok? Onde tiver f de E ou f de E', você tira o colchete. Tá, então, esse corolário aqui segue de maneira imediata da naturalidade, porque isso significa que você tem uma aplicação de fibrado em que aqui é a identidade, né? Certo? Então, o homomorfismo induzido pela identidade é a identidade, ou seja, onde é que está isso aqui? Aqui em cima, né? O H estrela é a identidade, certo? Então, o f de E é igual ao f de E'. Então, o H estrela
é a identidade. Tá certo? Então, realmente, a moral da história, desse começo da história que acaba aqui, é que é realmente possível associar a um fibrado vetorial classes de cohomologia da base. Se os fibrados são isomorfos, as classes de cohomologia são exatamente as mesmas. Muito bem. Então, a gente já chegou até aqui. A gente precisa de mais um resultado antes de dar a definição de classe de Pontryagin, que é o seguinte. A proposição é que se o polinômio... A gente está falando aqui de fibrados reais. Então, é um fato de que se o polinômio f é homogêneo de grau ímpar, então essa classe é a classe trivial. Se f é um polinômio homogêneo tem grau ímpar, vou colocar assim, homogêneo de grau ímpar, então a classe característica é a classe nula. O que significa dizer que para qualquer conexão, quando você olha para a forma f de ômega, essa forma vai ser exata. É isso que isso está dizendo. E a demonstração disso não é muito difícil. Você precisa escolher uma conexão para analisar essa propriedade, né? E existem conexões que são especiais. Acho que a gente não falou disso aqui ainda, né? Deixa eu dar uma definição. Ou até talvez já tenhamos falado aqui. Que se você tem um fibrado vetorial com uma métrica, né? Quer dizer, um produto escalar em cada fibra, a métrica maniana aí em cada fibra, você diz que a conexão é métrica, conexão nabla em E é uma conexão métrica se ela é compatível com o produto interno no seguinte sentido: se toda vez que você tiver duas seções, S1 e S2, você fizer o produto escalar e derivar com respeito a x, isso aqui tem que ser derivada de S1 com respeito a x, S2 mais o S1. Tá? Dado uma conexão arbitrária, não tem por que ser verdade. Né? Porque a conexão e a métrica podem não ser relacionadas. Mas se isso acontece, você diz que a conexão é compatível com a métrica ou então que ela é métrica. E aí o ponto é que essas conexões sempre existem. Sempre existe uma conexão métrica. Por que isso? Então, a proposição seja a π de E em M, um fibrado vetorial com uma métrica então existe uma conexão métrica nabla em E. Prova. Alguém tem alguma ideia de como fazer a prova disso? Faz localmente e depois soma, né? A ideia é a seguinte, que localmente você sempre pode escolher referenciais do fibrado, mas mais ainda, se o fibrado já vem com uma métrica, você pode supor que o referencial é ortonormal, porque existe um processo conhecido da álgebra linear, que é o processo de Gram-Schmidt, né? Que você passa de uma base qualquer para uma base ortonormal. Então, dado um referencial SJ do fibrado E sobre U, né? Podemos aplicar
Gram-Schmidt. Todo mundo lembra disso, né? E obter um referencial associado SJ barra, sei lá, que agora é ortonormal. Certo? E aí, como é que eu, pelo menos nesse aberto U, onde eu tenho esse referencial, qual é a conexão métrica que eu consigo colocar aí? Então como é que a gente faria isso, né? Então você definimos uma conexão. Vou definir essa conexão só no aberto U, que é onde eu tenho o meu referencial. Vou chamar ela de nabla U. Né? Então eu vou derivar com respeito a um campo X uma seção do fibrado E, só que toda seção do fibrado E se escreve como uma combinação linear do referencial ortonormal. Certo? Vocês conhecem alguma conexão métrica, não? A derivada usual, né? A derivada usual do Rn satisfaz essa propriedade aqui. Então a ideia é essa. A ideia é você finge que esse referencial ortonormal é a base canônica do Rn e coloca a derivada usual aqui. Você vai derivar só o coeficiente. E aí é fácil ver que isso aqui é métrico. Ok? Então a conexão nabla U é métrica. E a ideia é construir essa conexão global usando partição da unidade. Certo? Então, a conexão nabla é definida por uma fórmula assim. Isso aqui vai ser uma soma, né, de F alfa nabla de U alfa, onde o F alfa é uma partição da unidade e a nabla de U alfa é uma conexão métrica no aberto alfa. Localmente eu provei que essas conexões métricas existem, né? E depois você cola com a partição da unidade. É só essa prova aqui. Certo? Então sempre existe uma conexão métrica. Então, a pergunta agora é o que isso ajuda para provar a proposição. O que eu vou mostrar é que, na hora de analisar isso aqui, se eu pegar a conexão métrica, a forma f de ômega vai ser a forma nula. Por que isso? Vamos demonstrar a proposição. Vou começar aqui. Demonstração da proposição. Bom, a gente quer analisar aquela classe característica, então a gente tem que escolher uma conexão. Então o que é que você faz? Você coloca uma métrica e pega a conexão métrica. Então seja nabla uma conexão. Não interessa qual é o produto escalar, não interessa qual é a conexão, só interessa que esse produto escalar existe e que a conexão é métrica com respeito a ele. Conexão métrica. Aliás, você pode provar que todo fibrado tem uma métrica. Acho que eu provei isso aqui, não? Faz localmente e soma com partição da unidade. Então, seja nabla uma conexão métrica em E, aí você escolhe um referencial ortonormal.
local, SJ, um referencial. Ortonormal, local de E. Então, a gente sabe que o produto escalar de SI por SJ é a função constante ΔJ. Portanto, se eu derivar isso aqui com respeito a x, isso aqui implica que o x aplicado... Desculpe. Como a conexão é métrica, né? Primeiro eu tenho que essa derivada é zero. Mas como a conexão é métrica, isso me diz que a derivada do SI com respeito a x interno SJ é menos a derivada, o SI, derivada do SJ com respeito a x. Só que aí eu coloco as formas de conexão na história. Posso escrever isso aqui como a soma, a combinação linear de SKs de ômega K I de x. Repito aqui o SJ. É igual a menos SI. Aí coloco a forma de conexão aqui também. Então, isso vai ser uma soma em K dos SKs. O coeficiente é o ômega K J de x. Então, lembrando que os S formam um referencial ortonormal. Aqui eu tenho ΔKJ, fica só o ômega JI de x igual ao menos, aqui eu tenho ΔIK, ômega IJ de x. Ou seja, o que eu mostrei foi que a forma de conexão, ômega minúsculo, que é uma matriz de formas, é antissimétrica. Certo? Agora lembrem que a curvatura é obtida a partir da conexão pela equação de estrutura. Então, como a gente tem que o ômega é igual a diferencial de ômegazinho mais o ômegazinho, né? Temos... Aí você faz a conta aqui. O que significa isso? Você está dizendo, então, que o ômega de IJ é a diferencial do ômega IJ mais uma soma em K de ômega IK, ômega KJ. Isso. Produto de matrizes. Exterior, né? Então, agora você usa que a matriz ômegazinho IJ é antissimétrica. Então, isso aqui vai ser menos a diferencial de ômega JI. E aqui também eu posso trocar os índices no primeiro e no segundo. O sinal vai trocar duas vezes. Então, continua com o sinal de mais. Ficou, então, com o ômega KI, ômega JK, soma em K. Mas agora eu tenho formas. O produto exterior de formas é anticomutativo. Então, volta a aparecer o sinal de menos. Então, isso aqui é menos a soma, troco a ordem aqui, do ômega JK exterior ômega KI. E essa aqui é a definição do menos ômega JI. Apareceu o produto de matrizes aqui. Pela equação de estrutura, novamente. Então, eu provei que quando a forma de conexão é antissimétrica, a forma de curvatura também é antissimétrica. Então, isso implica que ômega é antissimétrica. Ok. E agora? O que está faltando? Como é que eu faço agora? Aplica o F, só que o F... o F vai ser um pouquinho complicado de analisar, né? O que a gente pode fazer? O F, a gente não tem a expressão do F. A gente sabe que o grau dele é ímpar, mas não temos o F, né?
a gente pode lembrar que o espaço de polinômios invariantes tem uma base, né? Pode ser tanto aqueles sigma-i's, que são as funções simétricas elementares, ou os SI's, que eram mais simples de analisar. No caso aqui, acho que o SI é mais simples. Então, a observação é que é suficiente mostrar que o S... A notação é infeliz aqui, né? Porque tem os S's aqui do referencial. Esse é outro SI, né? Então, vou até botar a definição aqui para lembrar, né? É suficiente mostrar que o SI de ômega, que era o traço, né, de ômega elevado a I, é zero se o I é ímpar. Certo? Por que é suficiente mostrar isso? Vamos justificar aqui, né? O f, ele pode ser escrito como um polinômio, não é isso? Nos S's, não é? E aí? E eu sei que o f tem grau ímpar. É uma coisa de polinômios, né? Se esse cara aqui tem grau ímpar, né? Então todo monômio aqui nesse polinômio vai ter que conter uma potência ímpar. Porque se as potências fossem todas pares, a soma seria par, né? A soma dos graus. Tá? Então toda parcela aqui vai ter algum S... algum SI... Como é que é isso aqui? Vai ter que conter algum SI com I ímpar. Né? Porque se só contivesse SIs com I par, o grau final seria par. Certo? Então é suficiente mostrar que vale isso para os SIs com I ímpar, mas aí é fácil porque a gente já viu que o ômega é antissimétrico, então o ômega é potência I, se o I for ímpar, também é antissimétrico. Né? Então a gente tem que, como ômega é antissimétrica e o I é ímpar, ômega potência I também é antissimétrica. Quando você calcular a transposta, vai aparecer menos um número ímpar de vezes. Né? E aí acabou, porque o traço de uma matriz antissimétrica é zero. Tá, então isso implica esse cara aqui é zero. Então é só essa a demonstração. Então você mostrou que para uma determinada conexão esse cara dá zero, né? A forma, né? Em particular, para qualquer conexão ele vai ter que ser exato, porque a clássica homologia é que é zero. Bom, então finalmente eu vou só terminar com a definição aqui, para a gente não perder o fio da meada aqui, bem rápido. Então, como eu sei que todos os caras têm grau ímpar, como as classes, quando f tem grau ímpar se anula, é suficiente olhar para as que têm grau par, e aí você faz a seguinte definição. Tem uma constante aqui que normaliza. Se você tem um fibrado vetorial, na aula que vem eu vou começar com lembrar essa definição. Então, a classe de Pontryagin, o nome você vai encontrar escrito de várias maneiras diferentes.
de grau K é simplesmente a classe característica você chama de a notação é o PK de E, mas que classe característica é essa? Ela corresponde ao polinômio invariante 1 sobre 2π elevado a 2k sigma 2k de E. Então aqui é aquele polinômio elementar, né? Função simétrica elementar dos autovalores da matriz, só que os de grau ímpar te dão uma classe nula, portanto é suficiente para olhar para aqueles que têm grau par. Como você vai pegar esse polinômio de grau 2k e aplicar a uma 2-forma, o resultado vai ser uma classe de grau 4k na variedade. Certo? Quer dizer, o polinômio invariante aqui, esse aqui é o 1 sobre 2π elevado a 2k sigma 2k. Então, essa é a classe de Pontryagin. Esse fato de que ela se anula nas de grau... o fato de que esse cara só é diferente de zero quando o grau é múltiplo de 4 é uma desvantagem, né, das classes de Pontryagin, que significa que você está perdendo a informação. Né? A gente vai, logo em seguida, vai fazer as classes de Chern, que é a mesma definição, só que você troca o fibrado real por um fibrado complexo. Mesma definição. E aí as classes de Chern sim vão detectar os graus que estão faltando aqui, que é pelo menos os graus pares que não são múltiplos de 4. Certo?